Regina conta a Gonçalo que Roberta a esbofeteou, culpando-a pelo divórcio dos pais, mas avisa que não permitirá que ninguém a agrida por algo que ela não fez. César encontra Constanza chorando na cozinha do centro e os dois se abraçam. Gonçalo pede desculpas a Regina e promete que ninguém de sua família a machucará novamente. Regina pede que ele se afaste, mas Gonçalo se recusa, declarando estar apaixonado. Ele insiste para que Regina o espere e lhe dê uma chance de conquistar seu amor. Regina reflete dizendo que há amores que chegam fora do tempo e precisam ser aceitos para não ferir ninguém. Ela se despede e vai embora de carro. Renata fica surpresa ao saber que as testemunhas de Jerônimo serão Carlos e Regina. Jerônimo explica que Regina é sua melhor amiga. Renata comenta que Josefina não se sentirá confortável, pois acredita que Regina seja a culpada pelo pedido de divórcio de Gonçalo. Jerônimo pergunta se Renata tem certeza de que Josefina comparecerá ao casamento, e ela imagina que sim. Jerônimo jura se soubesse que Regina fosse a responsável pelo divórcio de Gonçalo e Josefina, pediria que ela não fosse à cerimônia, mas esse não é o caso. No entanto, Renata quer respeitar a posição de sua mãe. Jerônimo insiste que pela reação de Josefina, ela não comparecerá ao casamento. Na empresa, Branca ouve Honório contando a Matias sobre a reação de Constanza ao descobrir que Adriana é sua filha. Em seguida, Branca interrompe a conversa e solicita uma reunião para o dia seguinte. Honório confirma a reunião entre eles três. Constanza recebe uma mensagem reconfortante de César, que oferece seu ombro para ela chorar, seus ouvidos para escutá-la e seus braços para abraçá-la, expressando o quanto lhe dói vê-la tão triste. Renata mostra a aliança que ganhou de Jerônimo para Josefina, que observa que é bastante simplesinha, e sugere que Renata verifique as condições da fazenda onde irá morar. Renata relembra que nem sempre foram ricas, mas Josefina insiste que é preciso sempre olhar para cima, nunca para baixo. Renata afirma que será feliz ao lado de Jerônimo, com ou sem dinheiro, pois acredita que o amor é o mais importante. Josefina gargalha de maneira debochada, chamando Renata de cafona. Renata pede que Josefina esteja presente no seu casamento, mas Josefina responde que comparecer seria o mesmo que ser cúmplice da tolice que Renata está cometendo e de seu descaramento. Mesmo assim, Renata insiste para que Josefina vá à cerimônia e avisa que pediu a Jerônimo para não convidar Regina, a fim de evitar que Josefina se sinta desconfortável com a presença dela. Josefina afirma que se Renata permitisse que Regina e Gonçalo estivessem no mesmo evento, consideraria isso uma traição, mas ainda assim se recusa a ir ao casamento, embora deseje o melhor para Renata. Madalena informa Jerônimo que se ele continuar nesse ritmo, em breve será um dos homens mais ricos do país. Jerônimo responde que decidiu não retornar à Espanha. Alzira visita o consultório de Álvaro e os dois se beijam. Chateada com o casamento de Jerônimo, Matilde se tranca na cozinha e Lázaro tenta convencê-la de que Jerônimo nunca prestaria atenção nela. Matilde abre a porta e garante que se tivesse tido mais tempo, o bonitão teria se rendido a seus encantos. Ela ainda avisa que Renata deve cuidar bem dele ou irá conhecê-la. Lázaro adverte Matilde a respeitar Renata ou ela terá que procurar outro emprego. Hermínia pergunta se Matilde realmente seria capaz de atormentar a vida de sua patroa, e Matilde garante que se ela não fizer Jerônimo feliz, sim, ela será capaz. Em um restaurante, Regina confessa a Inês que as palavras de Gonçalo a abalaram, mas ela está decidida a tirá-lo de seu coração. Inês pergunta se Regina quer fazer isso porque ama Antônio e deseja ser fiel até nos pensamentos, ou se é porque é difícil admitir que está apaixonada por dois homens cujos amores se complementam. Regina responde que não pode amar dois homens e escolhe Antônio, pois esse amor não machucará ninguém e é o que precisa ser feito. Gonçalo pergunta a Roberta por que ela deu um tapa em Regina, se havia prometido que não a considerava responsável pelo divórcio. Roberta questiona como Gonçalo sabe disso e o acusa de estar vendo Regina. Gonçalo responde que não há nada entre ele e Regina, pois ela é uma mulher exemplar e proíbe Roberta de agredi-la novamente. Roberta exige que Gonçalo respeite a família, mas Gonçalo afirma que não deve explicações, já que Regina não cometeu nenhum erro com elas, enquanto Roberta mentiu ao afirmar que não compartilhava as dúvidas de Josefina.
Josefina aparece e confirma que isso era verdade, até Regina ter dito a Roberta que não se importava em destruir um casamento e separar uma família, desde que pudesse ter Gonçalo aos seus pés. Roberta afirma que Regina deu a entender que ficar sabendo do interesse dos homens por ela a deixava muito feliz. Gonçalo não acredita e Josefina sugere que ele pergunte diretamente a Regina, o que revelará sua verdadeira face. Josefina finge desmaiar, preocupando Gonçalo e Roberta. Carlos avisa Matilde que Jerônimo deseja contratar outra pessoa para ajudar nos serviços da casa. Matilde menciona que precisam de uma cozinheira e indica sua madrinha. Josefina pede seu remédio a Roberta, enquanto Gonçalo se desculpa pela discussão. Josefina inventa que passou mal devido ao tumor na cabeça, mas está tomando medicamentos e logo estará bem. Gonçalo pergunta quando Josefina esteve com o médico e ela responde que foi à tarde, quando soube do tumor. Ela pede que não conte a Roberta nem a Renata e pergunta se pode contar com ele para manter esse segredo. Gonçalo, mesmo não concordando, confirma que sim. Madalena informa a Lorena que Jerônimo se casará amanhã à tarde e Lorena decide tentar impedir o casamento. Lorena pergunta a Madalena se ela sabe algo sobre a noiva de Jerônimo, mas Madalena diz que não e entrega o convite, lembrando que Lorena perdeu Jerônimo por suas ações. No entanto, Lorena se recusa a se dar por vencida e vai embora. Madalena faz uma ligação. Na manhã seguinte, Gonçalo visita Jerônimo. Ele explica que decidiu apoiar o casamento porque Renata está feliz e apaixonada, mas deixa claro que sua filha não está sozinha. Jerônimo percebe um tom de ameaça nas palavras de Gonçalo, mas Gonçalo afirma que está sendo direto e enfatiza que Renata sempre será uma Monterrúbio e terá seu apoio. Ele espera que Jerônimo seja um homem de caráter e digno de Renata. Jerônimo garante que Renata terá o marido que merece. Renata se despede de Cigana e promete que quando puder a levará para a fazenda. Matias aparece e pergunta por que Renata ainda não vai levar a égua. Renata explica que não sabe se haverá espaço para ela e também devido à distância. Matias pergunta se Renata acha que tudo isso vale a pena e ela confirma que sim. Matias então deseja toda a felicidade do mundo para Renata e ela retribui o desejo. Matias se despede e Renata pergunta se ele não vai ao casamento. Matias responde que não poderia suportar vê-la com Jerônimo no altar. Gonçalo lembra a Jerônimo que o casamento civil será realizado depois do religioso e com separação de bens. Jerônimo destaca que essa foi exatamente a decisão que tomou com Renata, pois não quer que se pense que ele está se casando por dinheiro. Gonçalo pergunta sobre a real situação financeira de Jerônimo. Jerônimo admite que a crise o afetou, mas acredita que conseguirá se recuperar. Gonçalo prefere continuar cuidando dos bens de Renata e Jerônimo concorda, garantindo que ainda tem recursos suficientes para proporcionar a vida que Renata está acostumada. Gonçalo acha isso muito bom, aperta a mão de Jerônimo e se retira. Carlos surge e pergunta a Jerônimo porque ele afirmou a Gonçalo que está enfrentando problemas financeiros, sabendo que Jerônimo é muito rico. Jerônimo revela que deseja que Renata o ame por quem ele é e não pelo seu dinheiro. Carlos observa que Renata está demonstrando que está se casando por amor e pergunta se Jerônimo está testando Renata devido ao que ocorreu com o Rafael. Jerônimo explica que inventou essa história para Roberta, que acabou espalhando a mentira, mas promete esclarecer tudo. Carlos, ainda desconfiado, pergunta por que Jerônimo e Renata não vão viajar em lua de mel, e Jerônimo responde que combinaram ir diretamente para a fazenda. Regina se sente mais aliviada ao saber que Inês, Isidro e Andrezinho estarão presentes no casamento. Ela não acredita que Josefina comparecerá, já que o relacionamento dela com Renata é problemático e ela não concorda com a união. Inês se pergunta que tipo de mãe é Josefina e Regina assegura que não perderia o casamento de sua filha por nada. Ela imagina que o casamento de Jerônimo e Renata poderia ser o casamento de sua própria filha. Gonçalo pede a Josefina que vá ao casamento de Renata para que ela não se sinta como uma órfã. Josefina admite que sonhou muitas vezes em ver suas filhas vestidas de noiva entrando na igreja, mas nunca esperou que o casamento fosse tão destinado ao fracasso. Por isso, se recusa a assistir à cerimônia.
Gonçalo insiste para que Josefina vá e ofereça essa alegria em nome dos momentos felizes que compartilharam, pois serão as últimas lembranças de todos juntos. Josefina se lembra das palavras de Renata, que pediu a Jerônimo para não convidar Regina.